Saudações a todos os amigos do canal. Sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo aqui no nosso canal. Irmãos, hoje vamos falar sobre o decreto dominical. Quando nós falamos a respeito do decreto dominical, estamos a falar de um tema de algo tão importante que precisa muita nossa atenção para os dias em que nós hoje estamos a viver. A Bíblia ela nos fala e a Bíblia é repleta de profecias que acontecem e que acontecerão e que já aconteceram. E nós estamos a ver os últimos tempos da história da humanidade, em que as pessoas precisam buscar mais a Deus e não só também de estudar e interpretar as profecias para poderem saber em que período as pessoas estão e o que vai acontecer e o que está acontecendo. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos perceber algo tão importante. A Bíblia diz que examinai as Escrituras Sagradas, pois vós cuidais ter nela a vida eterna. Por isso que é tão importante nós estudarmos a Bíblia, porque ela vai nos conduzir à luz e também vai nos conduzir à vida eterna. E no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do decreto dominical. Se você se interessou pelo tema, convido já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Porque nesse canal nós tratamos assuntos bíblicos, desvendamos também profecias. Então vamos lá. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus fez o mundo em 6 dias. A Bíblia ela diz que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia Deus descansou, santificou este dia e separou o dia de todos os outros como um dia sagrado. Deus separa o sábado como um dia sagrado para a sua própria pessoa e não só para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Aqui nós encontramos que a Bíblia ela nos ensina que Deus fez o céu e a terra em 6 dias e no 7º dia Deus descansa de toda a sua obra e Ele separa o sábado dos outros dias e Ele abençoa, Ele santifica e não só, Ele torna o sábado um dia sagrado. O que Deus queria nos ensinar ao santificar e também ao abençoar o sábado e a tornar o sábado um dia sagrado. Quando vamos para Gênesis, capítulo 2, verso 1 ao 3, a Bíblia diz: assim acabou a criação do céu e da terra e de tudo que nela existe. No 7º dia, Deus terminou todo o seu trabalho. Ele descansou nesse dia de todas as obras que ele tinha feito. Deus abençoou o 7º dia e fez dele um dia santo, porque foi nesse dia que Deus completou todo o seu trabalho de criação. Aqui nós encontramos uma ordem de Deus, ou seja, nós encontramos aqui Deus descansando no sábado. E quando Deus descansa no sábado, Ele faz 3 coisas. A primeira coisa, Ele descansa. A segunda coisa, Ele santifica. E a terceira coisa, Ele abençoa. Então nós encontramos aqui 3 coisas que Deus fez no sábado. Ele santificou, Ele descansou e Ele abençoou. Irmãos, depois de Deus santificar o sábado, de abençoar e de separar o sábado dos outros dias, nós encontramos Deus dando o povo de Israel a guarda do sábado. Isso nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20. Ele diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia não farás nenhuma obra. Aqui nós encontramos Deus agora dando uma ordem ao povo de Israel para poderem guardar o sábado. E não só, o sábado não foi dado simplesmente ao povo de Israel, mas sim o sábado foi dado a todas as pessoas, a todas as nações. A Bíblia ensina que o sábado é universal. E a Bíblia diz que o sábado não é do povo de Israel nem dos judeus, mas sim a Bíblia diz que o sábado é um dia santo do Senhor, seu Deus. Então todos aqueles que buscam, os que adoram a Deus, precisam guardar o sábado. O que seria decreto dominical? É o desafio de Satanás à autoridade de Deus, onde que Satanás ele vai querer com que as pessoas pudessem deixar de guardar o sábado e aguardar um outro dia. E esse decreto dominical ele vai ser decretado pelo Vaticano. E o Vaticano, pelo apoio dos Estados Unidos, vão fazer um decreto dominical. Quem vai estar por detrás desse decreto dominical? Quando nós vamos para o Apocalipse, capítulo 13, a Bíblia descreve que João viu uma besta que surgia do mar. Então essa besta representa o anticristo. O anticristo que surge de onde? Do meio do povo, porque mar representa povo. Agora diz que o anticristo ele vai sair no meio do povo. E quando ele sair do meio do povo, ele vai procurar ser adorado. E quando ele vai procurar ser adorado, ele vai fazer com que as pessoas possam adorar um outro dia em relação, ou seja, contrário ao dia de adoração de Deus. E ele logo vai decretar uma lei. E essa lei vai ser apoiada pelo Vaticano e também pelos Estados Unidos. E a Bíblia nos ensina, no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, ela diz o seguinte:
não deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Eu digo isto porque o dia do Senhor não virá sem que primeiro venha a grande revolta e seja revelado o perverso, aquele homem que está destinado ao inferno. Ele vai se opor a tudo o que as pessoas adoram ou digam ser divino. Ele vai se exaltar acima de todas as coisas e vai até mesmo ocupar o trono que está no templo de Deus e se apresentar como se ele mesmo fosse o próprio Deus. Aqui nós encontramos a Bíblia, a palavra de Deus, nos dando uma informação muito importante. Primeiro, a Bíblia diz que Cristo não virá sem que antes aconteça a revolta. Qual a revolta? Em que o povo de Deus, em que o povo de Deus vai passar por um momento de tribulação, da perseguição. Então, essa revolta é que vai fazer com que as pessoas possam ser perseguidas. Mas quem vai ser perseguido? É todo aquele que guarda o sábado. Agora entra a pergunta: o que poderia ser decreto dominical? Decreto dominical é uma lei que vai contra a lei de Deus, que exige a guarda do domingo do que a guarda do sábado. O anticristo, quando ele se levantar, ele vai obrigar as pessoas a guardar o domingo do que a guardar o sábado. Então, as pessoas serão obrigadas a profanar o sábado. Todos os queridos adventistas que hoje nós temos visto por ali, serão obrigados a guardar o domingo além do sábado. E a Bíblia diz que a maioria das pessoas vão se juntar a essa lei, vão se juntar a essa ordem mundial. Irmãos, a Bíblia ela nos ensina que esse é o tempo de preparo, porque o tempo que está por vir será o tempo difícil. Se nós não firmarmos a nossa fé hoje, jamais firmaremos. Se nós não mudarmos nosso comportamento hoje, jamais mudaremos. E se nós não deixarmos nossas atitudes, nossos pecados, nossos caminhos errados, jamais deixaremos. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos exorta, ela nos ensina que precisamos hoje nos preparar. E diz mais a Bíblia que esse anticristo, esse perverso, que é destinado ao inferno, ele vai se opor a tudo que é adoração. Veja só, que o anticristo, quando ele se levantar, ele vai se opor a tudo aquilo que é adoração. A guarda do sábado, ele vai se opor a isso, vai se opor à lei de Deus, vai se opor à Bíblia, vai se opor aos princípios de Deus, vai se opor às regras e às normas bíblicas. A Bíblia também nos ensina que esse anticristo vai querer até ocupar o trono de Deus. Aqui nós encontramos que a maior questão que o mundo enfrenta hoje do grande conflito é a questão de adoração. Satanás, por outro lado, quer ser adorado, mas ele quer ser adorado à força. Já Jesus, ele não força ninguém. Por isso, no livro de Apocalipse, ele simplesmente bate a porta e não força a entrada. Então, é você que abre a porta. Já no livro de Apocalipse, a Bíblia ensina que diabo, Satanás, ele obriga as pessoas a lhe adorar. E também ele vai dar uma sentença para as pessoas que vão negar lhe adorar. Veja só o que a Bíblia diz. Em Apocalipse 13, a Bíblia fala o seguinte: o segundo monstro fez com que todos os importantes, simples e rico, pobres, livre e escravo, tivessem uma marca na mão direita ou na testa. Assim ninguém podia comprar ou vender, a não ser quem tivesse a marca, que era o nome do monstro ou o número correspondente ao seu nome. Isso exige sabedoria. Aquele que tem inteligência decifre o significado do número do monstro, pois o número representa o nome de um homem, seu número é 666. A Bíblia deixa claro, diz que nesse período, todos aqueles que negarem adorarem o domingo como dia de guarda serão perseguidos. Então, a Bíblia nos ensina que também o sábado, de acordo com Ezequiel 20, versos 20, o sábado é um sinal de Deus para com o seu povo. A Bíblia diz que guardareis o meu sábado, porque servirá de sinal entre mim e vós. Isso nós encontramos no livro de Ezequiel. Agora, a Bíblia nos diz que no fim dos tempos, o sábado servirá o sinal para com o povo de Deus. Todo aquele que receber o selo de Deus, que é o sábado, e essa pessoa é reconhecido por Cristo. E naquele momento, todo aquele que negar a Cristo, se aliar ao decreto dominical, se aliar ao anticristo, esse não terá acesso à salvação, porque ele vai receber a marca da besta. Agora, no futuro, o que poderia ser a marca da besta? Hoje já existe a marca da besta? As pessoas hoje estão a receber a marca da besta ou não? Muito bem, essa pergunta é uma pergunta fundamental que é preciso muito que a gente hoje responda. De acordo com a Bíblia, o sábado no futuro será um sinal entre seu povo e Deus, mas agora ainda não é. O domingo será a marca da besta no futuro, mas agora não é. Agora a pergunta é, todos que adoram o domingo hoje será que estão perdidos? Não.
Algumas pessoas adoram por não terem conhecimento, mas algumas adoram por negligenciar a verdade. Agora aí entra a questão. A Bíblia nos ensina que no fim dos tempos as pessoas serão obrigadas a adorar o domingo. E o domingo será a marca da besta. E todo aquele que negar adorar o domingo será perseguido, será morto. E a Bíblia diz que não poderá vender nem comprar. E a Bíblia ensina que o livro de Daniel também diz que esse anticristo, quando ele se levantar, ele vai fazer o seguinte. Veja só, ele falará contra o Deus Altíssimo, o anticristo. Ele vai falar contra Deus Altíssimo. Ele vai blasfemar, vai insultar a Deus, vai proibir as pessoas de ler a Bíblia, vai proibir as pessoas de ter as Bíblias e também vai proibir as pessoas de adorar a Deus no sábado. E ele vai obrigar as pessoas de adorarem nos domingos. E a Bíblia diz que ele vai falar contra o Deus Altíssimo e vai causar dano e sofrimento aos santos de Deus. Veja, a Bíblia diz que o anticristo, quando se levantar com seu decreto dominical, vai obrigar as pessoas a guardar o domingo e ele vai trazer dano. Dano por quê? Ele vai obrigar todas as pessoas a adorar o domingo do que o sábado. E quem negar será morto. Quem negar será torturado, será colocado na cela, será aprisionado. E não só, aquele movimento que aconteceu no passado do Coliseu Romano, isso vai voltar a acontecer. Mas a Bíblia diz que isso será maior do que aquilo que já aconteceu. E veja mais o texto que diz, também trará de mudar as leis e os costumes. A Bíblia deixa claro em Daniel 7:25 que o anticristo vai mudar o que? As leis, que é o mandamento de Deus, ele vai mudar. Ele vai tirar o sábado como dia sagrado de adoração. Ele vai tirar o selo de Deus, ele vai implantar o seu selo nas pessoas, que é o domingo, que é a marca da besta. E a Bíblia também ensina que ele vai perseguir os santos. Veja o texto que diz, e os santos de Deus estarão sobre seu poder durante 3 anos e meio. A Bíblia diz que esse anticristo também terá poder sobre os santos de Deus. Serão perseguidos, serão torturados. A Bíblia ensina que o anticristo, quando ele se levantar, ele vai querer ser adorado. E ele vai forçar as pessoas a lhe adorar, tanto como escravos, livres, ricos e pobres. Irmãos, nós precisamos nos preparar. E essa lei dominical não falta muito para ser decretada. E nós já estamos a ver os princípios das dores. Todas as guerras que estão se levantando, fome no mundo, catástrofes, as calamidades todas que estão se levantando, tudo isso está a preparar o caminho para a chegada do anticristo. Os falsos profetas todos que hoje se levantam, tudo isso está a preparar o caminho para o anticristo. E veja só o que diz o apóstolo Paulo. Ele diz que trocaram o verdadeiro Deus por um de mentira e começaram a adorar e a servir a criação em vez do Criador, que é abençoado eternamente. A Bíblia é clara e nos ensina que no fim dos tempos, quando o anticristo se levantar, as pessoas vão preferir adorar o quê? A criação do que o Criador, nesse sentido o anticristo, porque o anticristo é uma pessoa, é uma criatura de Deus. E a Bíblia diz que esse anticristo chama-se perverso. Ele vai para o inferno, porque ele vai enganar as pessoas, vai arrastar as pessoas para a maldição, para o inferno. E as pessoas vão lhe servir, as pessoas vão lhe adorar, vão sendo enganadas. E ele vai vir com um poder de usurpação. Ele vai querer ser igual a Deus, ele vai querer ser adorado. E a Bíblia diz mais, e esse anticristo, ele vai querer até ocupar o trono de Deus, mas Deus não vai lhe permitir, porque a Bíblia diz que Deus vai intervir com seu poder, quando nós lemos o livro de Mateus 24. Por isso, irmãos, o decreto dominical está prestes a ser decretado, e eu e você precisamos nos preparar. Já não há mais tempo, o tempo é esse. Precisamos de voltar para Cristo, nos arrepender, nos entregar, firmarmos a nossa fé, buscar a Deus com fé, porque é isso que a Bíblia nos ensina. O decreto dominical vai se levantar. E a pergunta que eu faço é, você, meu querido irmão que guarda o sábado, o que vai fazer quando o decreto dominical se levantar? Vai estar do lado de Cristo ou você vai negar a Cristo? Porque a Bíblia diz que nesse período muitas pessoas se trairão e o amor de muitos esfriará. As pessoas voltarão para trás para adorar a criatura do que o Criador. As pessoas voltarão para trás para adorar o anticristo do que a Deus. Então nós hoje precisamos clamar a Deus pela ajuda, pela descida da chuva seródia, pela descida do Espírito Santo para que possa nos fortificar. E então, querido, não se esqueça, se você é filho de Deus, você que busca o Senhor, continue orando fervorosamente, porque o tempo que virá será um tempo difícil. Por isso Jesus diz que vigiem, orem, busquem o Senhor, porque esse é o tempo em que nós temos para buscar a Deus. Irmãos, não se esqueça, se você gostou do vídeo, não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Isso também me ajuda bastante e fortifica muito o nosso canal. Esse canal trata assuntos de profecia, assuntos com relação à Bíblia. Se você tem uma dúvida, tem uma questão, deixa aqui nos comentários
que eu verei e farei um vídeo te respondendo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e tchau!